Olá pessoal, bem-vindos à continuidade da leitura de Rumi, poema 76. A ideia é que a gente possa ler cada um no seu ritmo, por isso os vídeos ficam gravados no canal. Já tem 75 vídeos antes desse e haverá mais muitos vídeos. Então, cada um pode fazer no seu ritmo, a sua leitura, seu acompanhamento e a sua reflexão. E que a gente possa, no dia a dia, colocar em prática algumas coisas que aprendemos, que refletimos, que percebemos verdade em nós. Esse poema é forte, é uma realidade de muitas famílias, vamos ouvir. Muitas pessoas também, não apenas famílias. Uma criança chorou amargamente ao lado do caixão do pai. Por que te levam numa casa tão estreita, tão escura e tão fria, sem tapetes, sem portas, sem saída, sem o cheiro dos cozinhados, sem vizinhos amáveis? Por que te levam para um sítio tão solitário? Um menino que ali passava com o pai ouviu por acaso o lamento da criança e perguntou: Pai, estão a levar o corpo para a nossa casa? Não sejas tolo, respondeu o pai incomodado. Mas tudo o que aquela criança disse descrevia a nossa casa, sem tapetes, sem luz, sem alimento. São muitos os que passam a sua vida privados de amor, sem saberem que o seu coração é também escuro e estreito, onde o sol nunca entrou. É melhor uma sepultura do que um tal coração. Tá bem claro, né? Aquela cena bastante dramática de uma criança chorando ao lado de um túmulo do pai e vendo esse pai que hoje não vai mais ter esse amor, esse alimento dentro da casa, esses vizinhos amáveis e uma outra criança dizendo: bom, mas isso é o que acontece dentro da minha casa. E a pergunta é: como é que estamos vivendo? Se estamos vivendo privados desse amor, sem perceber que esse coração realmente nosso hoje se estreitou e está escuro. Será que estamos tão fechados, por exemplo, para os nossos vizinhos? Estamos sendo amáveis com as pessoas com as quais convivemos? Estamos conseguindo dar o nosso melhor no local que estamos? Estamos sendo amáveis? Porque, gente, não se trata daquilo que estamos recebendo. É muito fácil dizer: olha, aquele outro não me deu isso, aquele outro não faz daquela forma, aquele outro não age do jeito que eu acho que deveria agir. Eu disse isso recentemente para o meu irmão, que eu gosto muito. Estávamos conversando sobre uma outra pessoa. Ele estava, na verdade, me fazendo uma queixa de uma outra pessoa e eu disse para ele: olha, seremos cobrados pelos nossos comportamentos. Seja o seu melhor. O que o outro fizer é o que ele pode fazer. Ninguém dá aquilo que não tem. Tomateiro só dá tomate. E aqui um desculpa, aqui uma advertência do Rumi é para que a gente não estreite e não escureça o nosso lar e a nossa casa, que a gente não seja escuro, que não sejamos frios, que não sejamos estreitos, que não sejamos acolhedores, né? Uma casa sem tapetes é uma casa fria, uma casa sem portas, é uma casa fechada. Às vezes não nos deixamos interpenetrar, inclusive pelos outros, ouvindo coisas distintas daquelas que temos uma certeza absoluta. Então, todas essas imagens da casa, uma casa sem cheiro do cozinhado, olha que bonito isso, né? O que é a comida? A comida traz aquele conforto.
interior, a comida alimenta, não ter isso para dar aos outros é algo muito perigoso. Então, que possamos realmente buscar, inclusive, essa criança dentro de nós, que se lamenta pela perda do pai, desse que é aquele que muitas vezes acolhe, ensina, orienta, e que também possamos olhar para essa criança que já está mais madura, que aqui são duas crianças, né? A que lamenta e a outra criança, que é a criança que pergunta e que percebe, puxa, dentro da minha casa também não tem isso. E que a gente possa buscar essas respostas, não uma resposta de um pai incomodado como esse que diz, não seja tolo. Esse pai não teve a profundidade de entender a resposta, a pergunta da própria criança, do seu filho. Não quis investigar. Às vezes nós mesmos não queremos, somos esse pai que não queremos ser incomodados e dizemos, você está fazendo uma pergunta tola. Nada que a gente pergunte deverá ser tolo se estivermos de fato buscando esse alimento, buscando essa luz, buscando esse tapete, esse aconchego, essa base que nos apoia, que nos dá amor, que nos dá sustento, que nos alarga, que nos ilumina e que nos permite iluminar os vizinhos e toda a comunidade na qual estamos inseridos. Se não estamos vivos, mais vale de fato uma sepultura do que estarmos sem fazermos nada com a nossa existência. É duro de fato, mas é real. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.